Checando a conexão. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Vamos ver a conexão como é que tá, né? O som também. Eu gostaria de saber se o som tá legal, né? Quem for entrando aí, me dá um joinha. Ei, Luiz, tudo bem? Tá me ouvindo bem, Luiz? Que ontem algumas pessoas disseram que eu falei muito baixo, mas é que eu tô fanhosa pela gripe. Vocês estão me ouvindo bem? Quem tá entrando aí? Dá só um sinal aqui pra mim de joinha para ver se o fone tá pegando bem. Vocês estão me ouvindo bem? Faz assim um joinha para eu saber, por favor. Oi. Ei, Renata, tudo jóia, linda? Tá ótimo, Luiz, obrigada. Viu? Todo mundo tá me ouvindo bem, gente? Dá um joinha. É que eu tô resfriada, aí fica a voz meio fanhosa. A gente tá aí, né? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos na minha live, convida lá os amigos, aproveita que vocês estão passando por aqui, já manda os aviãozinhos aí para os seus amigos para eles participarem. A gente está na proposta aí de fazer no mínimo 10 dias consecutivos de live para falarmos sobre o livro O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino. Então, ontem nós lemos um capítulo, hoje nós vamos ler outro capítulo, né? Cada dia a gente está fazendo um tipo de leitura. Ontem foi o primeiro capítulo e hoje será o segundo capítulo. E anteontem nós falamos sobre as apreciações de pessoas que leram o livro e deixaram o seu feedback para ser publicado, né? O que eles acharam né? Peraí que tá balançando, gente, peraí. Tem que dar um jeito nesse negócio não balançar. Peraí que eu vou dar um jeito agora. Tudo que eu tinha montado deu errado, vocês não têm ideia. Cada coisa que acontece quando a gente está fazendo assim, que é impressionante. Aqui tá balançando. Parou? É isso. Então, algumas pessoas me disseram, né, no direct, que o som tinha ficado ruim. Agora já falaram que o som tá ficando bom, então a gente vai continuar. Deixa eu só fazer um negócio aqui, peraí. Isso. Ai, vamos lá. Vamos pegar o livro, né, pra gente poder ler. Se você não tem um livro O Maior Vendedor do Mundo, nem ele em papel e nem ele em PDF, clica no link que tem pequenininho na bio do Instagram e ali você consegue baixar o PDF que você pode imprimir se você quiser, ou você pode só ler no celular mesmo, tá bom? Estou indicando esse livro porque é o que os leitores que escreveram lá nas apreciações falam, que ele fala tanto de filosofia, quanto de ética, quanto de autoestima, quanto de desenvolvimento de habilidades, não só para venda, mas para outros tipos de carreira também, né, para nossa vida. Para mim, O Maior Vendedor do Mundo é um livro que acrescenta na vida de qualquer um, se ler com atenção, tá? Se ler, entender, assimilar e realmente colocar em prática algumas coisas que ele nos fala, tá certo? Então, a intenção é a gente ler o livro junto. Deixa eu abrir aqui. Pessoal que está entrando aí, boa noite, Paulo, tudo jóia? Pessoal que está entrando que não respondeu ainda, né? Quem é que já leu o livro O Maior Vendedor do Mundo? Faz um joinha assim para mim, para eu saber. Aqui alguns já me falaram que leram, né? Mas a grande maioria não tinha. E hoje tem muita gente nova aparecendo aqui na live. Quem já leu o livro O Maior Vendedor do Mundo, fala aqui para mim, por favor. Tem muita gente que está vindo, que está passando aqui também, que é dos grupos lá do Telegram e do WhatsApp. Ei, Ana Cátia, tudo jóia, linda? Ei, Luiz, tudo bom? Luiz ontem até compartilhou um trechinho do livro do Maior Vendedor do Mundo aqui. Isso aí, legal. Boa noite, linda, tudo jóia? Prazer você estar aqui com a gente, né? A gente sabe como que a vida é corrida. Tá dando tempo pro pessoal chegar, convida os seus amigos. Hoje alguns amigos meus colocaram no stories, né? Já leu também? Que bom, Ana Cátia, que bom. Porque você pode me ajudar aqui na live, certo? Vamos lá. A intenção, como eu falei com vocês, é ler o livro O Maior Vendedor do Mundo, mas também fazer uma relação dele com os livros que nós temos, que falam sobre mindset, modelo mental, mentalidade positiva, sobre afirmações positivas.
Então, o Maior Vendedor do Mundo, ele é fantástico, porque ele traz tudo isso de uma maneira tão simples e tão gostosa, que tem hora que você lê o livro e não percebe essas coisas. Obrigada, Kátia, obrigada. Então, tá assim meio bagunçado, que eu tô gripada, eu tô meio assim, sem mexer muito com as coisas, né? Mas obrigada pelo elogio. Aceito. Então vamos ver aqui. Primeiro capítulo. Ontem, quem estava aqui comigo se lembra que a gente falou sobre o Rafid, né? O Rafid conversando com o Erasmo, que é o seu guarda-livros, e ele pedindo para o Erasmus vender toda a fortuna dele, converter tudo em talento de ouro, e também ele pediu para Erasmo dividir assim, os valores de talentos para os administradores, para as pessoas que trabalharam com ele esses anos todos, em reconhecimento a toda a riqueza que ele acumulou. E como o Rafid, que é o nosso personagem principal, já estava velho e já na hora assim, já no final de sua vida, ele queria reconhecer todas as pessoas que realmente o ajudaram durante a vida toda. Cara, isso é muito legal. Ah, também tá de gripe, Kátia? Menina, obrigada. Mas olha, a gripinha alérgica pegou dessa vez. Esse ano não tinha ficado gripada nenhuma vez ainda, mas foi agora que eu fiquei gripada. Então, aí o Rafid, então, ele pediu lá pro Erasmo dividir toda a fortuna dele. O Erasmo achou muito estranho. E não sei se vocês lembram, mas no final do capítulo, quem estava aqui ontem, né, quem não estava, assiste o GTV depois. No final do capítulo, ele fala com o Erasmo que ele tinha uma promessa que ele precisava pagar. Então ele estava se organizando e torcendo para conseguir pagar aquela promessa. E o Erasmo ainda falou o seguinte: olha, como mestre, que eu convivo com você há tantos anos, a gente é praticamente irmão, e você nunca me falou dessa promessa. Quer dizer, o Rafid só tinha falado sobre os segredos, né, dos pergaminhos, que nós vamos chegar nos pergaminhos ainda nos próximos dias, apenas com a mulher dele, que era a pessoa de confiança dele. Porque de acordo com as instruções de quem passou para ele, que foi o Petrus, ele não poderia contar para ninguém. Só quando ele fosse passar o segredo. Então é interessante, né? E também contar para aquela pessoa que estava envolvida no projeto, que é a mulher dele, né? Ela aparece num ponto da história na hora que o Rafid ele é escolhido para receber esse segredo. Aí vocês vão ver isso mais à frente, tá? Quem tá chegando, boa noite todo mundo. Tô vendo que tem gente de vários lugares. Tem pessoa aqui de Goiânia, tem gente aqui de São Paulo, gente da Bahia. Sejam bem-vindos. Irmã Maria das Neves, todo mundo. Ai, que legal, gente, que vocês apareceram. Fico muito feliz, tá? Então eu vou lá pro... ontem eu falei que interessante no livro Maior Vendedor do Mundo é que ele trabalha o modelo mental de uma maneira muito interessante. Ele vai narrando os detalhes, as coisas, de uma maneira que a gente dentro do cérebro consegue ver os espaços, os ambientes que ele vai narrando. É impressionante como que ele descreve, né? E aí a gente vem aqui, isso, cadê? Deixa eu ver aqui. Tô passando o livro aqui, pessoal. Isso, vamos lá. E lembrando da contextualização do Maior Vendedor do Mundo, que acontece uma parte na época do nascimento de Cristo e a outra parte na época da crucificação de Cristo. Só para a gente lembrar que ele tem esse intervalo de 30 anos, tá bom? Então vamos no capítulo 2, né? Vamos ler aqui. Se eu estiver falando baixo, vocês dão uma sinalizada para eu saber, tá bom? Sejam bem-vindos quem está chegando aí para a nossa leitura do livro de hoje. Bom, e sempre acho legal que toda página tem uma estrelinha, né? Essa estrelinha ela tem um significado no livro Maior Vendedor do Mundo. Ela simboliza aquela que guia, a estrela guia, a que brilha, a que clareia o caminho. É muito bacana. Vamos lá. Então sucedeu que uma caravana fortemente escoltada logo partiu de Damasco, transportando certificados de propriedades e ouro para aqueles que dirigiam cada um dos empórios de Rafid. De Obed em Jopa a Reuel em Petra, cada um dos 10 administradores recebeu a notícia da retirada e do presente de Rafid em pasmado silêncio. É porque o Rafid mandou dar 5.000 talentos para cada administrador.
e os administradores assustaram com uma gratificação tão grande do mestre, né, do gestor. E nós falamos ontem aqui daquela contextualização que a gente está fazendo com relação ao trabalho que nós fazemos assim com as empresas, né? Do administrador levar um susto por ser reconhecido e valorizado. Vê que interessante. Hoje em dia nós temos aí as culturas organizacionais que nós temos que trabalhar essa valorização, principalmente dos líderes que estão ali frente a frente, pegando boi pelo chifre, né? E aqui o Rafid dá esse exemplo aí de valorização e reconhecimento de quem está à frente do negócio, conduzindo o negócio para o sucesso. E aí ele divide e manda entregar a recompensa em todos os lugares lá que ele tinha os administradores. Finalmente, após fazer sua última parada no empório em Antipatris, vou aumentar aqui um pouquinho, em Antipatris, estava finda a missão da caravana. O mais poderoso império comercial de seu tempo não mais existia. Olha que bacana, quer dizer que tudo aquilo que ele construiu durante 30 anos ele doou. Como que as coisas são breves, né? A brevidade da vida, a brevidade das coisas que ele fala aqui. Que o maior império comercial existente não existia mais. Como que as coisas podem acabar. Aqui no caso ele estava distribuindo a riqueza dele, é outro caso, mas como que às vezes a gente dá valor a algumas coisas e a outras não, né? Como que as coisas são breves para a gente valorizar o momento que a gente está vivendo. Com o coração pesado de tristeza, Erasmo mandou avisar ao amo que o depósito estava vazio. Erasmo, o guarda-livros, chefe do Rafid, né? Estavam vazios. E que os empórios não mais ostentavam a orgulhosa bandeira de Rafid, porque era aquela coisa do merchandise, né? Todo empório que tinha os produtos de Rafid tinha uma bandeira da caravana de Rafid, simbolizando que ali existiam produtos daquele mercador. O mensageiro regressou com um pedido de que Erasmo se encontrasse imediatamente com o amo, próximo à fonte do peristilo. Rafid estudou o rosto do seu amigo e perguntou: fez tudo? Tudo, meu senhor. Não se aflija, meu bom amigo, e siga-me. Apenas o som de suas sandálias ecoava no gigantesco aposento quando Rafid levou Erasmo para a escadaria de mármore que ficava ao fundo. Seus passos diminuíram momentaneamente ao se aproximarem de um solitário vaso de florita numa prateleira de madeira de árvore cítrica, e ele observou que a luz do sol tinha mudado a cor do vidro, de branco para púrpura. Sua face envelhecida pelos anos estampou um sorriso. Dando uma pausa aqui, olha a sutileza de declarações que ele vai fazendo, né? A narração. Dá até para imaginar o vidro refletindo a luz do sol e mudando de cor. É impressionante. Dá até para ouvir o barulho das sandálias andando no chão de mármore do grande espaço que ele estava passando. É muito legal. Então os dois velhos amigos começaram a subir os degraus que levavam ao quarto sob a cúpula do palácio. Erasmo notou que a guarda armada não mais existia. Finalmente ganharam o patamar e pararam. Visto que ambos estavam quase sem fôlego pelo esforço da subida. Depois seguiram para o segundo patamar, e Rafid retirou a pequena chave do cinto, destrancou a pesada porta de carvalho e forçou-a com o corpo, com que ela se abriu, rangendo. Erasmo hesitou até que seu amo acenasse para entrar. E então avançou timidamente para o quarto, onde ninguém tivera permissão para entrar por cerca de 30 anos. Olha o respeito dele, né? A lealdade que ele sempre teve com o amo, com o chefe dele, né? E você percebe o respeito, como que ele é importante nas relações, principalmente quando a gente fala em relações de trabalho. Respeito é importante em qualquer lugar. Quem está aqui eu acho que não vai me deixar mentir. Respeito, é necessário em qualquer tipo de relacionamento, mas no trabalho
é muito importante. A lealdade, o respeito, o carinho com as pessoas. Isso é muito importante. Então, no ambiente cinzento e empoeirado, olha a riqueza de detalhes, né? Um ambiente cinzento e empoeirado, a luz irradiava de pequenas torres acima de Erasmo, que se agarrou ao braço de Rafid, até que seus olhos se acostumaram à semi-escuridão. Com um leve sorriso, Rafid observou Erasmo, que, locomovendo-se lentamente, saiu num quarto vazio, exceto por um pequeno baú de cedro iluminado por um feixe de luz solar num canto. Não está desapontado, Brahma? Não sei o que dizer, senhor. Não está desapontado com os móveis? Certamente o conteúdo deste quarto tem sido assunto de conversas de muitos. Você nunca especulou sobre o mistério que envolve tudo que aqui se encontra e que eu guardo tão zelosamente por tanto tempo? Então esse quarto, ele ficou durante 30 anos, ninguém entrava. E a maior pergunta das pessoas era o que tinha lá dentro de tão valioso, de tão rico, que ninguém podia ver, que ninguém poderia manusear. E aí ele estava mostrando para Erasmus que lá dentro não tinha nada, na verdade, não tinha móveis, era só um quarto vazio com um baú de madeira que continha o segredo dele. Aí ele falou assim, ó, na verdade deve ter muita fofoca por aí, né, que é todo mundo querendo saber o que estava aqui dentro. E Erasmo fala o seguinte, é verdade, tem havido muita conversa e muitos rumores pelos anos quanto ao nosso amo guarda escondido aqui na torre. Todo mundo era curioso para saber o que estava escondido lá. Sim, meu amigo, e muitos deles eu ouvi. Rafid não era bobo nada, ele ouvia. Tem-se dito que aqui se guardam barris de diamantes, lingotes de ouro, ou animais selvagens, ou pássaros raros. Certa vez, um persa, mercador de tapetes, deu a entender que eu talvez mantesse aqui um pequeno harém. Lisha riu. Lisha era a esposa dele. Riu ao imaginar-me com uma coleção de concubinas. Mas como você pode ver, não há nada aqui, exceto um pequeno baú. Agora venha para cá. Então as fofocas rodavam. O que tinha naquele quarto? Imagina só. Quando a gente não sabe, fica curioso, né? Ninguém fala nada, ninguém dá informação, você começa a inventar coisas na cabeça. Isso acontece muito nas empresas também. Quando a comunicação interna é falha, e às vezes tem alguma reunião que nem todo mundo pode participar, ou alguma sala que nem todo mundo pode ir, aí as pessoas criam no universo delas o que elas imaginam que tem lá que elas não podem ter acesso, né? Eu já vi isso acontecer muito. Então vamos lá. Os dois agacharam-se ao lado do baú e Rafid cuidadosamente começou a soltar as correias de couro que o envolviam. Ele inalou a fragrância do cedro e finalmente empurrou a tampa, que se abriu sem dificuldade. Erasmo curvou-se à frente e espiou sobre o ombro de Rafid o conteúdo da arca. Olhou para Rafid e balançou a cabeça espantado. Nada havia na arca senão pergaminhos de couro. Simples, uma coisa tão... Todo mundo imaginava diamantes, né? Pergaminhos de couro. Ele ficou meio decepcionado. Rafid estendeu a mão e gentilmente retirou um dos rolos, por momentos. Apertou-o no peito e cerrou os olhos. Uma calma tranquila pairou-lhe sobre o rosto, apagando as marcas da idade. Então pôs-se de pé e apontou para o baú. Fosse este quarto enchido até as vigas de diamante, seu valor não superaria o que seus olhos veem nesta simples caixa de madeira. Todo o êxito, felicidade, amor, paz de espírito e riqueza de que desfruto provém diretamente do que está contido nesses poucos pergaminhos. Meu débito para com eles e para com o sábio que os confiou ao meu cuidado não pode jamais ser retribuído. Assustado pelo tom de voz de Rafid, Erasmo recuou e perguntou: é este segredo a que o senhor se referiu? Este baú se acha de alguma maneira ligado à promessa que o senhor tem que cumprir ainda?
A resposta é sim a ambas as perguntas. Erasmo passou a mão pela testa molhada de suor e fitou Rafid com descrença. Que está escrito nesses pergaminhos que lhes confere valor maior do que o de diamantes? E aí o Rafid responde, né? Bom, à exceção de um, todos esses pergaminhos contêm um princípio, uma lei ou uma verdade fundamental, escritos num único estilo, para ajudar o leitor a entender seu significado. Para se tornar um mestre na arte de vender, deve-se aprender a praticar o segredo de cada um desses pergaminhos. Quando se dominam esses princípios, tem-se o poder de acumular toda a riqueza que deseja. Erasmo fitou o pergaminho com assombro. Rico até mesmo como o Senhor? Até mais rico se quiser. O Senhor afirmou que, à exceção de um, todos esses pergaminhos contêm princípios de venda. O que contém o último pergaminho? Bom, o último pergaminho, como você o chama, é o primeiro que deve ser lido, já que cada um é numerado para ser lido em sequência especial. E o primeiro contém um segredo que tem sido dado aos sábios através da história. Em verdade, ele ensina a maneira mais efetiva de aprender o que está escrito nos demais. Observe que aqui, quando ele narra o que tem nos pergaminhos, ele começa a falar assim, olha, aqui teremos regras claras, normas claras de como conseguir ser o maior vendedor do mundo. É por isso que eu vejo nesse livro uma forma de entender, né, o que são normas claras, informações claras e como usar isso para mudar os hábitos. Porque aqui nada mais é do que, através de conhecimento, eu vou desenvolver habilidades de vendas. E o conhecimento está dentro dos pergaminhos, certo? Nós já falamos aqui sobre desenvolvimento de competência. Vou falar novamente, né, outras vezes também. Mas é bem interessante entender que você não consegue ser bom do dia para a noite em alguma coisa. Precisa de tempo. Porque é durante esse tempo que você vai ter o conhecimento necessário para colocar no seu cérebro, para ele assimilar. Com esse conhecimento que ele vai adquirindo, você consegue transformar, desenvolver habilidades com esse conhecimento, né, que você adquire através de livros, filmes, cursos, faculdades e tal. E em cima disso, precisa ter atitude, agir. Porque senão não adianta nada só ler. E isso ele está falando aqui dos pergaminhos também. Que aqui contém o segredo para qualquer homem ser tão rico quanto eu ou mais. Mas existem regras para serem seguidas. E elas estão nesse pergaminho. E aí o Erasmo toma um susto. Bom, então ficar rico não é tão fácil quanto parece. Assim como realizar qualquer objetivo não é tão fácil quanto parece. Assim como uma mãe que quer ter um filho, não é do dia para a noite, são 9 meses para gerar o neném. Então ele fica assim, então parece uma tarefa bem difícil de realizar. É, na verdade, uma tarefa simples, desde que se queira pagar o preço. Em tempo e concentração, desde que se queira... deixa eu ler de novo. É, na verdade, uma tarefa simples, desde que se queira pagar o preço em tempo e concentração, até que cada princípio se torne uma parte da personalidade de cada um, se torne um hábito. Isso que é o interessante, isso que é muito interessante, o hábito, a força do hábito. Tem alguns livros que a gente já olhou aqui, né? Tem até a primeira live que eu fiz, se não me engano. Foi a primeira live, não lembro. Que falava sobre os hábitos, né? A força do hábito. Eu falei um pouco também, porque era tanto, o livro é bem extenso. Mas o poder do hábito, ele é muito interessante. Ele fala todo o fluxo. Por que o hábito existe? Por causa da recompensa, o gatilho mental, tal. Então aqui no Maior Vendedor do Mundo, ele traz esse fluxo.
o que tem que se fazer para se criar novos hábitos. E os pergaminhos dão essas diretrizes. E é o que ele fala, se a pessoa realmente quiser, ela tem que querer, ela consegue. Obrigada, Luiz, pela sua contribuição. Seja bem-vindo, Miguel, seja bem-vindo. Bom, Erasmo meteu a mão no baú, retirou um pergaminho, segurando gentilmente entre os dedos, passou-o afoito para Rafid. Perdoe-me, meu amo, mas por que razão não partilhou esses princípios com outros, especialmente aqueles que labutam há tanto tempo com o senhor? Se o senhor sempre mostrou tanta generosidade em todas as outras questões, como é que todos que venderam pelo senhor não ganharam a oportunidade de ler essas palavras de sabedoria e dessa maneira de enriquecer também? Afinal de contas, todos seriam melhores vendedores com tão valiosa sabedoria. Por que o senhor manteve para si esses princípios por todos esses anos? Olha que interessante. A cobrança. Por que todos não podem ter acesso, né? Por quê? E ele responde, eu não tinha escolha. Há muitos anos atrás, quando esses pergaminhos foram a mim confiados, prometi, sob juramento, que partilharia seu conteúdo com apenas uma pessoa. Até hoje não entendo o raciocínio desse estranho pedido, mas ordenaram-me aplicar os princípios dos pergaminhos à minha própria vida, até que um dia alguém aparecesse e necessitasse mais do que eu, quando jovem, da ajuda e orientação neles contidas. Disseram-me que, mediante algum sinal, eu reconheceria a pessoa a quem deveria passar os pergaminhos, mesmo que tal pessoa não soubesse estar a procurá-los. Esperei com paciência, e enquanto esperava, apliquei esses princípios como me foi permitido fazer. Com sua sabedoria, tornei-me o que muitos chamam o maior vendedor do mundo, assim como aquele que me legou esses pergaminhos foi proclamado o maior vendedor do seu tempo, que era o Petrus. Agora, Erasmo, talvez você entenda, afinal, porque algumas de minhas ações, através dos anos, lhe pareceram estranhas e impraticáveis, e, contudo, resultaram em êxito. Sempre foram meus feitos e decisões guiados por esses pergaminhos. Portanto, não foi através da minha sabedoria que adquirimos tantos talentos de ouro. Fui apenas o instrumento de realização. O Senhor ainda crê que aquele que deve receber tais pergaminhos do Senhor, meu amo, aparecerá após tanto tempo? Se passaram 30 anos depois que Rafid pegou os 10 pergaminhos. 30 anos ele construiu a riqueza dele. E essa pessoa não tinha aparecido ainda, né? E Rafid recolocou o pergaminho e fechou o baú. E ele disse que sim, que ele ainda esperava que essa pessoa aparecesse. O guarda-livros adiantou-se banhado por uma luz branda e eles apertaram as mãos. Ele assentiu com a cabeça e depois se retirou do quarto, como se sob uma ordem inefável do seu amo. Rafid repôs as correias de couro no baú, ergueu-se e dirigiu-se para uma pequena torre. Passando por ela, seguiu para um palanque que cercava a grande cúpula. Um vento do levante soprava-lhe a face, trazendo consigo o aroma de lagos e do deserto na distância. Ele sorriu como se estivesse postado sobre os telhados de Damasco, e seus pensamentos retrocederam tempo adentro. Aqui termina o segundo capítulo. É onde nós começamos a entender o que são esses pergaminhos, as regras que eles trazem e como que é importante, ao entender o pergaminho, fazer o que realmente precisa ser feito. Sabe quando a gente fala assim, nossa, fulano tinha tudo para dar certo e não dá, né? A gente já ouviu falar isso muitas vezes, porque às vezes falta a persistência, falta os hábitos necessários para que realmente a pessoa alcance aquilo que ela deseja tanto. E esses pergaminhos e a história de Rafid fala justamente isso. Quem está disposto a pagar o preço da mudança de hábito, o preço do desenvolvimento da competência, ou o preço de ler um livro desse todos os dias. Então são essas coisas, não só esse, como existem outros livros também, né? Mas a gente está focando no maior vendedor do mundo. Quem me segue nas redes sociais vê que sempre eu coloco
os livros no meu feed, só dá uma olhada. Se você não tem o livro Maior Vendedor do Mundo e quer participar desse nosso trabalho, que é todo dia a gente está lendo, né? Para poder falando de mindset, falando de modelo mental, a gente está lendo o Maior Vendedor do Mundo. E a intenção minha não é vender para você nenhum curso, não é vender para você nenhuma estratégia para você incrementar suas redes sociais. Não é nem nada disso a minha proposta. A minha proposta é simplesmente ler um livro chamado Maior Vendedor do Mundo, que eu gosto muito, fazer um paralelo dele com outros livros que falam de mudança de modelo mental, mindset, psicologia positiva, e fazer uma contextualização com as empresas. E quando nós vemos a história de Rafid, e tudo que ele passou, e as regras que ele precisou seguir, e os 30 anos que ele trabalhou e acumulou riqueza, você vê que é uma pessoa que conseguiu estabelecer uma rotina, que conseguiu criar novos hábitos, que conseguiu criar uma visão de futuro aonde ele queria chegar. Então a nossa conversa é sobre isso, é como que nós também podemos desenvolver esses hábitos, desenvolver essa cultura e conseguir chegar onde a gente precisa chegar. Independente de você querer ser vendedor ou não, independente de você ser dono de uma empresa ou não, independente de você ser uma dona de casa, qualquer profissão do lar, qualquer coisa. Esse livro ele fala justamente como alcançar qualquer objetivo na sua vida, qualquer um. Então por isso que eu trago esse livro para a gente poder conversar, tá? Se você não leu o livro ainda e quer ler, clica na minha bio. Lá nós temos o grupo do Instagram, do Telegram. Nele você tem todos os livros que eu coloquei durante o ano todo. Desde janeiro eu estou colocando o livro lá, certo? Lá também tem o meu WhatsApp. Caso você não tenha o Telegram, não tenha como instalar, é só me pedir e eu mando para você também o PDF para você poder imprimir ou ler no seu celular ou no seu tablet. E só deixando claro que esse livro pode ser reproduzido, pode ser copiado, porque ele faz parte do ciclo do livro, tá? Do ciclo do livro, eles pegam os direitos, né? Os direitos autorais, para difusão da cultura. Pessoal, obrigada para quem apareceu aqui. Nossa, como passa rápido, já são 21h20, né? Obrigado, foi muito bom estar aqui com vocês. Amanhã estarei aqui de novo às 20h45, gripada. Espero que amanhã já esteja melhor, pelo menos já comece a desentupir o ouvido e o nariz, que gripe alérgica é assim, não tem jeito. E se Deus quiser, amanhã estaremos aqui no mesmo horário, tá bom? Eu sei que hoje é sexta-feira, agradeço muito vocês estarem aqui, porque vocês podiam estar na rua, né? Podiam estar vendo novela, mas não, estão aqui ouvindo a Imaculada. E mais 300 milhões de live acontecendo por aí, mas vocês estão aqui ouvindo a Imaculada. Obrigada, obrigada. Ei, Jane, tudo jóia, linda? Ei, Paulo. Obrigada a todos vocês, tá bom? É muito bom estar aqui. Vocês me dão muita força, sabia? Engraçado, como a gente está em época de pandemia, não pode ficar saindo muito, nem bater papo, nem ficar mais com os amigos, né? A gente conversa mais por aqui mesmo, e as reuniões todas são pelo computador, pelo Zoom, pelo Meet, a gente vai conversando. Mas sabe que quando eu tô aqui na live conversando com vocês, lendo o livro aqui, batendo papo, eu me sinto como se estivesse com vocês. É legal, né? A gente se aproxima apesar de estarmos longe. E tem pessoas aqui que moram muito longe de mim, outros moram perto. Mas tem pessoas que são de outros estados que estão aqui. Então amanhã eu vou divulgar a live de amanhã. Nós vamos ler o próximo capítulo, que é o capítulo 3. Gente, esse capítulo 3, ele é muito bonito. Mas ele é muito bonito. E convido alguns amigos seus para assistir também, né? Para poder a gente estar aqui junto falando amanhã. Só para vocês terem uma ideia, ele começa falando do Monte das Oliveiras. Então a gente vai para outro estágio, né, de tempo do livro Maior Vendedor do Mundo, que é linda. É linda a narração de como que Rafid mereceu ganhar os 10 pergaminhos. É muito emocionante, tá bom? Então a gente vai... Amanhã a gente faz isso aí, Paulo, vivendo e aprendendo literalmente, exatamente. Então amanhã eu convido vocês para estar comigo para ler o 3º capítulo, tá certo? E vai ficar no IGTV, né? As pessoas que quiserem assistir, vai ficar no IGTV. E depois tem o audiobook também lá no Telegram, quem quiser ouvir também pode entrar lá, que tem a leitura do livro todinho, do início ao fim. É só ter o tempo mesmo, desenvolver a disciplina, tá bom? Pessoal, obrigada. Quem não for participar das lives final de semana,
Desejo um excelente final de semana para vocês. Se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam, né? Com as devidas providências para conter essa pandemia. Ela não acabou ainda, a gente está nela. E é importante que a gente cuide de todo mundo. Eu tô resfriada, tá, gente? Já fiz os testes, tô resfriada. Então, mesmo resfriada, eu prefiro nem sair de casa, porque a pessoa vê a gente gripada, parece que a gente tá até com lepra. A pessoa já passa de longe, então não tem nem condição. Mas assim, eu saí hoje para ir na farmácia só para comprar um remédio pro ouvido, né? Porque até o ouvido entope. Aí eu fui no otorrino. Aí a pessoa já te olha assim, nossa, tá gripada, tá com Covid. Gente, nem tudo é Covid. Tem coisa que é só resfriado mesmo. Tem coisa que é só gripe alérgica mesmo. Mas a gente tem que cuidar, tá bom? Então, um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.